palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E nesse momento nós vamos prosseguir com o nosso Sermão da Montanha. Gente, a gente está quase acabando o Sermão da Montanha. Tem essa mensagem e na próxima a gente finaliza essa série que começou em dezembro do ano passado. Mas graças a Deus, Deus nos tem conduzido durante esses meses graciosamente. E o assunto que eu tenho para repartir com toda a igreja nesta noite é um assunto delicado, porque eu me lembro que há 2 domingos falamos também de um assunto tenso, delicado. Quem estava aqui vai se recordar, nós falamos sobre falsos profetas. E o assunto de hoje é tão delicado quanto, porque o tema da mensagem é falsos crentes. Será que existe algum falso crente no nosso meio? Então vamos para a palavra de Deus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21. Mateus, capítulo 7, verso 21 em diante. Todos encontraram? Amém? Vamos ler então. Palavras do nosso Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, a tua palavra foi lida nesta noite e nós te suplicamos em unidade que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Deus. Que a tua verdade possa nos constranger, nos confrontar, nos exortar e, acima de tudo, nos edificar, Pai. Porque a tua palavra é a verdade que nos liberta do engano, é a verdade que nos salva de nós mesmos. E te pedimos, Pai, que soberanamente o teu Santo Espírito venha conduzir todas as coisas, cada palavra declarada, pronunciada, que seja como uma semente que cairá nos corações e que possa produzir frutos que gerem vida na vida das pessoas, Pai. Esse é o nosso desejo como igreja, Pai, que saiamos desse lugar completamente transformados pela sua revelação que vem até nós nessa noite, Deus. Enche o nosso coração de esperança, transforma o nosso entendimento, muda o nosso caráter para a sua glória e que, para o louvor do teu nome, possamos ser crentes reais, verdadeiros, que vivem o seu evangelho, ó Pai, nesse tempo que se chama hoje. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu sou uma pessoa fissurada com quebra-cabeças. Amo. Pode até parecer uma contradição de termos, mas montar um quebra-cabeças descansa a minha cabeça. Eu amo, e quanto mais peças, mais eu me divirto. Há um tempo atrás, eu comprei um quebra-cabeças que tinha o desenho do quadro da Mona Lisa, mais conhecido como La Gioconda. E eu demorei alguns dias para montar. E ao terminar esse quebra-cabeças, eu solicitei um profissional que colocasse tudo aquilo que eu montei na moldura de um quadro. E meus irmãos, na minha opinião, o quadro ficou muito bonito. Ficou muito legal. Eu sou muito antenado nessas questões artísticas, desde o renascentismo e por aí vai.
todas as vezes que eu olho para esse quadro que está lá na sala da minha casa, a imagem da Mona Lisa é parecida com a imagem do quadro original. O desenho se parece com o original. Os detalhes são parecidos com os detalhes originais. As dimensões do quadro, o tamanho é parecido com o original. As cores também são parecidas com o original. Contudo, apesar de se parecer com o original, não é o quadro original. Não é o quadro verdadeiro, porque todos sabemos que o quadro verdadeiro está lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Moral da história: parece, mas não é. E essa frase, ela serve perfeitamente para definir a vida de um falso crente. Parece, mas não é. Porque infelizmente isso também acontece em muitas igrejas locais. Pessoas que parecem ser cristãs, mas não são. Parecem que são salvas, mas não são. Parecem que são filhos de Deus, mas não são. Ou seja, parece, mas não é. No texto bíblico que acabamos de ler, Jesus está desmascarando os falsos crentes, desmascarando aqueles que parecem, mas não são. E a pergunta que eu me proponho a fazer nesta noite é: será que existe algum falso crente no nosso meio? Será que existe algum falso crente entre nós? E para respondermos essa pergunta, nós não precisamos olhar para os lados na tentativa de identificar quem é falso e quem não é. O que nós precisamos é olhar para o nosso próprio coração e nos indagar sinceramente diante de Deus com a seguinte questão: será que eu sou um cristão verdadeiro? Será que de fato eu já me converti? Já aconteceu algo dentro de mim? Será que eu já arrependi dos meus pecados e coloquei minha fé unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo? Então nesta noite eu quero compartilhar com vocês algumas características dos falsos crentes, de acordo com o texto que Jesus nos apresenta. Em primeiro lugar, uma das características de um falso crente é que ele possui uma confissão sem obediência. Ele fala, confessa, professa, mas ele não obedece à verdade da palavra de Deus. Por isso no verso 21 Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o texto está falando de pessoas que verbalmente confessam que Jesus é Senhor, mas na prática elas não obedecem a Deus, elas não obedecem à vontade de Deus. Portanto, se trata de uma confissão sem obediência. Ou seja, existe um abismo entre o que a pessoa fala e o que a pessoa vive. Ou seja, com a boca eles dizem que Jesus é Senhor, mas na prática eles não obedecem à palavra de Deus. Eles não se submetem à vontade de Deus que foi revelada no texto sagrado. Com a boca eles afirmam que Jesus é o Senhor, mas no coração não houve conversão. Portanto, um falso crente, ele fala da boca para fora, porque tudo que ele fala, tudo que ele prega, tudo que ele canta, tudo que ele diz, provém de um coração ainda não regenerado, provém de um coração ainda não convertido. E tudo isso se encaixa perfeitamente na citação que Jesus faz a respeito do profeta Isaías, quando ele diz em Mateus 15: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma adoração da boca para fora, é uma falsa devoção ofertada por um falso convertido, um falso crente. Os falsos crentes, eles não possuem simetria de caráter. E eu já disse aqui uma vez que simetria
é quando há uma relação de paridade, de igualdade entre duas partes. Ou seja, uma parte corresponde à outra com perfeição. Elas possuem a mesma qualidade, a mesma medida, quando sobrepostas. Portanto, simetria de caráter significa que as nossas ações devem corresponder às nossas palavras e vice-versa. Simetria de caráter é quando o nosso discurso combina com a nossa vida. No entanto, os falsos crentes não possuem simetria de caráter, porque com a boca ele diz que Jesus é Senhor, mas com a vida ele demonstra que é Senhor de si mesmo. Não é obediente à vontade de Deus, ele obedece apenas às vontades do seu próprio coração. E aqui eu faço um alerta: se a sua vida cristã não combina com as palavras que saem da sua boca, pode ser que você seja um falso crente. E quem tem que conferir isso é você mesmo. Porque em Romanos 14, Paulo diz que cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Então não sou eu que vou conferir isso na sua vida, não são os seus pais, não é o seu cônjuge. Cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. E eu sei que parecem ser palavras duras, palavras não palatáveis, não tão agradáveis e saborosas assim, mas eu preciso te alertar enquanto é tempo, porque se você chama Jesus de Senhor, mas não tem vontade alguma de obedecer a Bíblia, você é um falso crente. Se você chama Jesus de Senhor, mas vive na imoralidade sexual, idolatra o dinheiro, engana as pessoas à sua volta, você é um falso crente. Se você professa o senhorio de Cristo, mas não se entristece quando peca, não se arrepende, não tem o desejo de se santificar, você é um falso crente. Se até então, após a sua conversão, você nunca precisou renunciar a nada por amor a Jesus, a sua vida é a mesma de sempre, está tudo errado. Você ainda é um falso crente. Ou se durante muitos anos você vem acumulando na alma raízes de amargura e não consegue liberar perdão sobre aquele que te feriu há muito tempo atrás, você também é um falso crente. Você não tem o Espírito Santo, você ainda não é discípulo do Cristo que ensina a perdoar pessoas. Por isso eu estou dizendo que se a sua vida cristã não combina com as palavras que saem da sua boca, pode ser que você seja um falso crente. E nós temos que estar atentos, porque de nada adianta eu afirmar que Jesus é o meu Senhor, se na prática eu não obedeço à palavra de Deus. Você sabe o que é um cristão nominal? Um crente nominal? Um cristão nominal é aquele que é cristão apenas no nome. É alguém que se diz cristão, mas não existe fome espiritual na sua vida. Não há um desejo sincero de conhecer melhor a Deus. Não há prazer em ler a Escritura e aprender com o que ela ensina. Isso é o que chamamos de cristianismo nominal ou não praticante. São pessoas que se dizem cristãs, pessoas que vão à igreja, que frequentam um ambiente como esse, mas no dia a dia não possuem as suas vidas guiadas por Deus. Elas tomam decisões em seus negócios da mesma forma que os descrentes tomam. Elas lidam com o dinheiro da mesma forma que os descrentes lidam. Elas possuem um casamento que não se difere do casamento dos descrentes. Então do que adianta a pessoa se dizer cristã, mas não dá nenhum sinal de cristianismo na sua vida diária? Portanto, todo cristão nominal é um falso crente, porque ele confessa a Deus com os lábios, mas o nega com a própria vida. É por isso que em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus está dando um recado para os crentes nominais,
onde ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Essa palavra de Cristo denota uma contradição. Pessoas que o chamam de Senhor, ou seja, reconhecem verbalmente o senhorio de Cristo, mas na prática não se submetem às suas ordenanças, aos seus preceitos e à vontade de Deus Pai. Portanto, se trata de uma contradição. Por isso, meus irmãos, palavras de devoção de nada valem se não estivermos obedecendo a Deus, porque a obediência é o que caracteriza uma verdadeira fé. A confissão verbal deve vir acompanhada de obediência moral. Se eu abro a boca para dizer que Jesus é o meu Senhor, significa que a minha vida pertence a Ele, e portanto eu lhe devo total devoção e completa obediência. Por isso que em João 14 Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Obedecer a palavra de Deus é uma declaração de amor. Então os que verdadeiramente amam a Deus terão prazer em obedecê-lo, terão prazer em guardar os seus mandamentos, terão prazer em fazer a sua vontade. Portanto, mais do que dizer que Jesus é Senhor, Deus deseja que façamos a sua vontade. E a sua vontade é para que possamos buscá-lo de todo o nosso coração, até que a nossa santidade seja aperfeiçoada no temor que temos a Cristo. Então, recapitulando, a primeira característica de um falso crente é que ele tem confissão sem obediência. Fala muito, promete tudo e não entrega nada, como diz no futebol. É da boca para fora, o coração ainda não é regenerado pelo Espírito Santo. É uma devoção verbal apenas. Segunda característica de um falso crente é o que eu vou chamar nesta noite de serviço sem relacionamento. Faz, mas não tem relacionamento algum com o Criador de todas as coisas. É muito comum acontecer na igreja local, a pessoa recém-chegada fala: pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, meu irmão, seja primeiro. Seja, entenda a sua identidade em Cristo, e a partir daí você vai estar pronto para fazer alguma coisa, porque não adianta serviço sem relacionamento. E Jesus nos diz no verso 22, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Presta atenção no que o texto está dizendo. O texto está falando de pessoas que, em nome de Jesus, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres, mas Jesus não as conhecia. Isso é serviço sem relacionamento. Isso é o que eu chamo de carisma sem caráter. O texto fala de pessoas que fluíram nos dons espirituais, mas não possuíam o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós. Esse fruto do Espírito Santo está descrito lá em Gálatas 5:22, que nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 gomos do fruto do Espírito Santo, que fala das virtudes do caráter de Cristo, que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Portanto, o fruto do Espírito é diferente de dons espirituais. Já disse isso aqui algumas vezes, e eu gosto de enfatizar que, no meu entendimento, o fruto do Espírito é muito mais importante que dons espirituais, porque o dom tem a ver com o que o Espírito faz através da minha vida, enquanto o fruto é o que o Espírito faz na minha vida, no meu caráter, no meu coração. Então o fruto é mais importante que o dom. Fruto está ligado ao caráter, aquilo que somos diante de Deus. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: ainda que falássemos a língua dos anjos, ainda que profetizássemos, ainda que tivéssemos o dom da fé para mover montanhas, se não tivermos amor, isso não tem valor algum.
E o amor não é dom espiritual, o amor é fruto do Espírito Santo, começa com o amor. Portanto, de nada adianta você tentar fluir nos dons, se primeiro você não aprendeu a amar pessoas. Portanto, a maior evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo não é o dom, mas é o fruto. Porque o fruto do Espírito Santo é a própria tradução do caráter de Jesus em nós. Já disse aqui na igreja algumas vezes que o grande problema na vida de muitos é quando sobra o dom e falta o fruto. Já expliquei isso, a diferença. Falar em línguas é dom, e guardar a língua dentro da boca é fruto. Porque tem gente que fala em línguas e fala mal das pessoas. Grave isso no seu coração. Não adianta falar em línguas se eu vivo falando mal das pessoas. Isso só mostra que eu tenho dom, mas eu não tenho fruto. Eu tenho carisma, mas eu não tenho o caráter. Tem líder que se comunica muito bem, que fala bem em público, e ao mesmo tempo é prepotente, é orgulhoso, arrogante, cheio de si. Ou seja, ele tem o dom, mas não tem o fruto. Tem gente que explica a Bíblia muito bem, e ao mesmo tempo é um analfabeto emocional. Tem o dom, mas não tem o fruto. Tem gente que é excelente na realização de tarefas, mas é péssimo nos relacionamentos, dá BO com todo mundo. Tem o dom, mas não tem o fruto. O problema da igreja não é a presença do dom, é a ausência do fruto do Espírito Santo. O problema é quando sobra carisma e falta caráter cristão. Por isso, em outras palavras, no dia do juízo, Jesus vai dizer o seguinte aos falsos crentes: apesar de vocês terem fluído em algum dom, vocês não revelaram o fruto do meu Espírito. Vocês não carregam o meu caráter. Vocês não se parecem comigo. Portanto, fiquem longe de mim, porque eu não conheço vocês. Não há semelhança entre nós. Nós estamos falando de pessoas que serviram sem possuir um relacionamento real com Jesus. Pessoas que fluíram nos dons, mas não tinham o caráter de Cristo. Portanto, não eram conhecidas por Ele. Por isso, o fato de alguém se apresentar, operando sinais, milagres, poderosos feitos, isso não é suficiente para provar que essa pessoa é de fato conhecida por Jesus. Não adianta ter o dom se não tem o fruto. Não adianta ter carisma se não tem o caráter de Jesus Cristo. Então, preste atenção. E eu falo isso com muito temor, porque é possível fazermos coisas boas em nome do Senhor Jesus com a motivação contaminada. Se não houver temor, o ser humano é capaz de fazer muita coisa em nome de Jesus para o benefício próprio. Infelizmente, para algumas pessoas, o nome de Jesus é como se fosse um trampolim que o impulsiona a conquistar os seus desejos. Ou seja, para essas pessoas, Jesus não é o caminho para o Pai. Jesus é simplesmente um meio de fazê-los alcançar seus verdadeiros ídolos. Usam o nome de Jesus para o enriquecimento próprio. Usam o nome de Jesus para obter influência e popularidade. Usam o nome de Jesus para exercer poder e domínio sobre as pessoas. Usam o nome de Jesus para se autopromoverem. Por isso, no dia do juízo, Deus vai observar não apenas o que foi feito, mas como foi feito. Com que motivação e propósito fizemos o que fizemos em nome do Senhor. Se foi para a glória de Deus Pai ou se foi para a nossa própria glória. Porque de nada adianta fazer a obra de Deus se você ainda não conhece o Deus da obra. Do que adianta fazer coisas para Deus se você ainda não teve um encontro real com Ele? Se o Espírito Santo ainda não regenerou seu coração, se você não se converteu e não nasceu de novo. Eu contei aqui uma vez uma ilustração de um fato. Um grupo de brasileiros que foi prestar um serviço em uma casa que ficava próxima à cidade de Nova York. E a empresa que contratou esse grupo de brasileiros forneceu a seguinte orientação. Disseram a eles: enquanto vocês estiverem trabalhando na reforma da casa, ninguém pode entrar nessa casa sem uma autorização expressa.
Ninguém. Então aquele grupo de brasileiros começou ali a reforma, as obras, os dias foram passando e de repente apareceu um senhor. Ele entrou ali, meio que escondido, e começou a observar os cômodos da casa. E os brasileiros, lembrando da orientação, falaram: meu senhor, o senhor não pode ficar aqui sem uma autorização expressa. Foi nos passada essa orientação. E aquele senhor, ele ignorou e continuou olhando os cômodos da casa. Ele falou: não, eu quero terminar de olhar todos os cômodos, depois eu vou embora. E aí um dos brasileiros, um pouco mais ousado, chegou para ele e disse assim: o que o senhor acha que é para estar falando com a gente dessa forma? E ele disse: o meu nome é Steven Spielberg e eu sou o proprietário dessa casa. Moral da história: aqueles brasileiros estavam na casa do Steven Spielberg, estavam trabalhando para ele, fazendo coisas para ele, falando com ele, mas eles não o conheciam. Os brasileiros não sabiam quem ele era. E guardadas as proporções, essa história nos ensina que é possível que uma pessoa esteja na casa de Deus, trabalhando para Deus, fazendo coisas para Deus, falando com Deus, e ainda assim não conhecê-lo de verdade. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, operamos muitos milagres em seu nome. Em seu nome, Senhor, nós cantamos no louvor da igreja, fizemos muitas viagens, pregamos em vários lugares. Em seu nome nós fizemos caridade, nós devolvemos o dízimo, nós frequentamos os cultos dominicais. Em seu nome, Senhor, nós colocamos versículos no Instagram. Tudo isso fizemos em teu nome. E Jesus vai dizer: sim, vocês fizeram muita coisa em meu nome, mas tem um grande detalhe: eu não conheço vocês. Quem são vocês? Nunca houve um relacionamento verdadeiro entre nós. Vocês não possuem o meu caráter. Vocês não são meus discípulos. Eu não vos enviei. A motivação de vocês nunca foi fazer a vontade do meu Pai. Vocês usaram o meu nome para fazer suas próprias vontades. Vocês nunca se arrependeram dos seus pecados. Nunca depositaram em mim a confiança de vocês. Vocês não nasceram de novo. Afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Não existe um relacionamento entre nós. Eu não encontro o meu caráter. Eu não encontro o fruto do Espírito na sua vida. E eu creio que essa vai ser a coisa mais aterrorizante que um ser humano vai poder ouvir naquele grande dia. Porque pior do que ser enganado por outras pessoas é quando o ser humano decide enganar a si mesmo, vivendo um falso cristianismo, achando que ser um frequentador de culto é suficiente para a glória de Deus. Meu irmão, tem que nascer de novo, tem que haver conversão. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e colocar nossa fé em Jesus, porque senão você está se sabotando. E naquele grande dia o que você vai ouvir é isso, infelizmente. Só que ainda há tempo. Ainda há tempo. Não sei como tem sido o seu cristianismo até então, mas ainda há tempo. E a Bíblia nos orienta dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto Ele está perto. Então se é tempo de trazer um despertamento, uma transformação de vida, de você rever o seu cristianismo diário, no seu trabalho, na universidade, seja onde for, começando dentro de casa. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Terceiro e último lugar, a Bíblia nos fala sobre o destino desses falsos crentes, que aponta para o juízo de Deus, onde no verso 23, parte B, Jesus vai dizer: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é uma linguagem metafórica que aponta para a condenação, porque Jesus é a própria vida, e quando Ele nos afasta dEle, para longe dEle, é condenação, é morte eterna. E a Bíblia nos apresenta inúmeras ilustrações de como vai ser o destino dos falsos crentes. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, nós temos a parábola do joio e do trigo. Joio e trigo são muito parecidos. Eles se confundem nas aparências, eles crescem juntos. Mas no dia da grande colheita, no juízo final, o trigo vai ser recolhido nos celeiros celestiais, enquanto o joio vai ser arrancado e lançado ao fogo para ser queimado. Joio e trigo são parecidos.
eles têm linguagem de crente, eles levantam a mão para adorar. Então não nos compete agora fazer essa separação, porque quem vai fazer essa separação é o dono da colheita, que é Jesus. É Ele quem conhece os verdadeiros dos falsos, e naquele grande dia Ele vai fazer essa separação. Então não compete a nós ficar falando quem é verdadeiro, quem não é. Não, nós não somos o dono de nada aqui. O dono é Cristo. Em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que quando Jesus vier em glória com todos os seus anjos, Ele vai se assentar no trono. Todas as nações serão reunidas na sua presença e Ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas Ele vai colocar à sua direita e os bodes à sua esquerda. E de acordo com Mateus 25, aos que estiverem à sua direita, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomem posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas aos que estiverem à sua esquerda, Ele vai dizer: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, no juízo final, Jesus vai desmascarar os falsos crentes, e eles receberão o juízo eterno de Deus. Eu disse uma vez aqui no culto, uma ilustração, que o falso crente, ele é semelhante a uma nota de dinheiro falso. E vamos supor que alguém recebeu uma cédula de R$200 falsificada, só que a pessoa não sabia disso. E aí essa pessoa com essa cédula falsificada vai lá e compra 2 pizzas. Depois o dono da pizzaria pega essa mesma nota e, sem saber, ele vai no posto de combustível e abastece o seu veículo particular. Depois disso, o dono do posto de combustível utiliza essa mesma nota para pagar os seus fornecedores. E o fornecedor, sem saber ali da procedência da nota, coloca a nota falsa no meio de outras notas verdadeiras e vai fazer o depósito numa instituição bancária. E ao chegar ali no caixa do banco, a nota falsa é descartada, ela é rejeitada, ela foi descoberta e tirada de circulação. E aquela nota falsa de R$200 pode até ter ajudado muita gente enquanto passava de mão em mão, porque ela ajudou a saciar a fome das pessoas que compraram as 2 pizzas. Ela ajudou ali o pizzaiolo a abastecer o seu veículo. Ela ajudou o dono do posto de combustível a pagar os seus fornecedores. Mas no fim de tudo, ela foi identificada como falsa e foi descartada. Da mesma forma vai acontecer com os falsos crentes. Eles podem até fazer muitas coisas boas ao longo da vida, mas no dia do juízo final, eles serão desmascarados e rejeitados. Receberão o juízo eterno de Deus e ouvirão de Cristo a declaração mais aterrorizante de todos os tempos: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam o mal. Eu quero encerrar essa mensagem perguntando para você: será que você é um cristão verdadeiro? É você quem tem que responder essa pergunta. Porque para entrar no reino dos céus não basta apenas ter uma confissão da boca para fora. Não basta apenas se mover no sobrenatural e operar sinais em nome de Jesus. Para entrar no reino dos céus precisamos verdadeiramente estar em Cristo. E quem está em Cristo naturalmente irá fazer a vontade do Pai que está nos céus. Somente quem teve o coração mudado pelo Espírito Santo de Deus pode dizer: Senhor, Senhor, de verdade. Portanto, a lição da mensagem para nós desta noite é a seguinte: cada um precisa examinar a si mesmo. Então faça uma leitura da sua vida, investigue o seu próprio coração, olhe para dentro de si nesta noite e se pergunte: será que eu sou um crente verdadeiro? Será que de fato eu já me converti? Me arrependi dos meus pecados? Será que o meu desejo mais intenso, profundo e sincero é fazer a vontade de Deus? Ou o meu verdadeiro desejo é sempre fazer minhas próprias vontades? Será que eu nasci de novo? Será que eu recebi uma nova natureza? Houve uma mudança dentro de mim? Ou a minha vida é a mesma de sempre e eu nunca renunciei nada?
Será que eu já fui selado com o Espírito Santo para o dia da redenção? Será que o Espírito Santo mora na minha vida? Ele habita no meu coração? Precisamos responder essas perguntas para sabermos se somos cristãos verdadeiros, verdadeiramente salvos, legítimos filhos de Deus. E mais uma vez eu digo, ainda há tempo. Ainda há tempo. E Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Ah, pastor, mas os falsos crentes também confessam Senhor, Senhor. Só que o texto não para aqui. Não é apenas confessar. Paulo diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então não é da boca para fora, se crê com o coração. É a regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso Jesus diz no Evangelho de Marcos, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Não se esqueça disso nessa noite. Ainda há tempo de mudar muita coisa na sua vida. Talvez você já tenha a convicção de que é um cristão verdadeiro, mas a sua vida está bem distante de fazer a vontade do Pai. Quem sabe essa noite é um start, é um recomeço de Deus, para você mudar a sua vida por completo. Porque ainda há tempo. O Senhor ainda está perto. Não deixa para a semana que vem, não deixa para o mês que vem. Não espera uma tragédia bater a sua porta. Ei, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. Pai, nós prostramos o nosso coração diante de Ti nessa noite. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito possa falar aos corações aquilo que humanamente a gente não consegue. Porque só o Senhor é capaz de falar na pessoalidade de cada um. É só o Senhor quem conhece a vida de cada um. Por isso eu te peço, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha tomar nossa alma de grande temor, Pai. Que o Teu temor invada o nosso coração. E que o Senhor, Pai, venha nos impulsionar a abandonar essa vida de falsidade. Que o cristianismo, que a verdadeira fé seja demonstrada na nossa vida diária, nas pequenas coisas. Porque quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito, Pai. Espírito Santo, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite, ó Pai, a reconhecer nossos próprios pecados, a reconhecer o quão distante nós estamos do Senhor, Deus. Por isso eu te peço que o Senhor venha restaurar corações nessa noite, que o Senhor venha salvar famílias nessa noite, Pai, e que o nosso cristianismo seja autêntico, seja verdadeiro diante de Ti, Pai, porque naquele grande dia nós não queremos nos afastar de Ti, Pai. Naquele grande dia nós queremos Te abraçar, nós queremos correr para os Teus braços de amor. Portanto, Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Convence-nos, transforma-nos, muda o nosso entendimento, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Muda as nossas vidas, Pai, e nos faz trilhar o Teu caminho estreito, o caminho da Tua verdade, o caminho da santificação progressiva, Pai. Aviva o nosso coração, muda os nossos pensamentos, Pai. Corrige as nossas motivações, que possamos buscar fazer a Sua vontade, que vivamos para a Sua glória, porque importa que o Senhor cresça, que possamos diminuir dia após dia. Portanto, transforma-nos nessa noite, Pai. Que haja em nós o fruto do Teu Espírito, que haja em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Encontre em nós o Teu caráter, Pai. É o que desejamos nessa noite para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo.
E ainda com olhos fechados, quero te convidar a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Portanto, eu cansei de viver uma vida de mentiras. E agora, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo verdadeiramente é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor, e naquele grande dia eu quero te abraçar. Amém. E ainda com seus olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, ou você que estava afastado e decide voltar essa noite, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração entregando a vida a Cristo, você que estava afastado do Evangelho, eu vejo mãos levantadas. É noite onde Deus faz novas todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Pai, eu te apresento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, reconhecendo, Pai, que tudo que acontece nessa noite é obra do Teu Santo Espírito, Pai, não é obra de homens. E eu te peço, ó Deus, que a Tua vontade, boa, agradável e perfeita, possa invadir esses pensamentos, que o Teu Santo Espírito nesse momento venha fazer morada nesses corações, que o Senhor possa levantar essas vidas, essas famílias, com um testemunho nessa geração, e que elas possam caminhar debaixo do discipulado de Jesus Cristo, ó Pai, aprendendo contigo, que é manso e humilde de coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor levante essas famílias, levante essas pessoas no nosso tempo, para impactar outras vidas para a sua glória, Pai. Que elas sejam cheias do seu Espírito, cheias do seu poder, cheias da sua graça, Pai, em nome de Jesus. É um momento onde o coração de pedra recebe um coração vivo, um coração de carne, onde o Teu Espírito faz novas vidas para a glória de Deus, Pai. Abençoe, Senhor, essas vidas para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. É noite onde Deus faz novas todas as coisas. É noite onde nós podemos contemplar a presença do Cristo que é revelado ao partir do pão. E nesse ambiente de adoração, onde o Espírito de Deus nos conduz com liberdade, os nossos voluntários estarão distribuindo os elementos da ceia. E nós reconhecemos que ceia é uma ordenança de Cristo para nós. Portanto, você que já desceu as águas do batismo, você que já é batizado, você vai receber os elementos da ceia do Senhor. E em unidade, em comunhão, nós vamos celebrar aquele que vive. Porque a ceia é um memorial. E não é um memorial fúnebre, porque aquele que morreu ressuscitou ao terceiro dia. A ceia do Senhor é um banquete festivo, porque a morte não segurou o nosso Senhor. Nada pôde prendê-lo naquela cruz. No terceiro dia a pedra do sepulcro rolou. Então a boa notícia do Evangelho diz que Jesus vive. Jesus está vivo. Então nessa noite, ao receber os elementos da ceia, com base na mensagem que foi ministrada, que você examine a si mesmo. E se porventura você encontrar alguma coisa em você que está em desacordo com a vontade do Pai, meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa agora, porque em Jesus está o perdão dos pecados. Se arrependa, abandone essa vida e trilhe o caminho estreito para a glória de Jesus Cristo. E enquanto você se autoexamina, nós estaremos adorando ao Senhor nessa noite. Abra o seu coração. Nós estamos na liberdade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, todas as alturas.
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você agora pode comer do pão. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és o pão da vida. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode tomar do cálice. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
reconhecemos, Pai, que a liberdade que temos foi conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário, ó Deus. Nós reconhecemos que se hoje temos vida, foi porque o Senhor se entregou por amor a nós, Pai. Nós não abrimos mão dessa liberdade, Pai. E que dia após dia, o Teu Espírito venha nos fazer fluir dentro dessa liberdade. Porque nós não estamos mais presos ao pecado. Não estamos mais presos ao nosso passado. Não mais presos à religiosidade. Mas em Ti somos livres, Pai. E desfrutamos de uma vida verdadeira, Pai. Por isso nós Te damos graças. Nessa noite como igreja nós Te louvamos, Pai, pela Tua obra redentora, pela Tua graça salvadora, pelo Teu amor que nos envolveu e nos atraiu para esse ambiente de comunhão. Por isso nós somos livres. Obrigado pelo Seu favor. Obrigado, Deus. Te louvamos nesta noite. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quantos crentes verdadeiros nós temos aqui essa noite? Perguntar de novo, tem gente que ficou meio assim, se levantava a mão. Quantos crentes verdadeiros temos aqui nessa noite? Glória a Deus, meu irmão. Tem que ter certeza, viu? Fica vacilando aí não. Tem que ter certeza da salvação, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Precisamos ter certeza. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos.